Hi guys! No vídeo de hoje eu decidi trazer os 4 tempos do presente em inglês. Então em inglês a gente tem o present simple, o presente simples, o present continuous, o presente continuous, o present perfect, o presente perfeito e o present perfect continuous, o presente perfeito continuous. Essa é uma explicação geral dos 4 tempos. Ele vai falar sobre os seus usos e sobre a sua estrutura. Porém, existem outros usos mais específicos. Eu decidi concentrar nos mais básicos e os que realmente têm a ver com o presente. E além disso, depois eu vou gravar um vídeo para cada um dos tempos para poder aprofundar mais e dar mais exemplos sobre as explicações, ok? Vamos lá então. Primeiro, present simple, seu uso, always true, sempre verdade, permanent situation, situações permanentes e habits, hábitos. Então, a sua estrutura, se você usa o I, you, we e they, o eu, você, nós, eles e elas, você vai acrescentar apenas o verbo do lado da pessoa. Então, I love, eu amo, na afirmativa. Na negativa, você acrescenta o don't entre a pessoa e o verbo. Então, we don't love, nós não amamos. Para a pergunta, você coloca o do no começo antes da pessoa. Do they love? Eles amam. Já para o he, she ou it, você tem que acrescentar um S no verbo. Então, na afirmativa, he loves, ele ama. Lembrando, he, ele, she, ela, it, para objeto ou animal, no singular. Na negativa, o S que estava no verbo vai juntar e vai virar o doesn't. E o verbo não tem mais o S. Então, na negativa vai ser she doesn't love, ela não ama. Para perguntar, o S mais uma vez sai do verbo e se junta no começo virando does. Então a pergunta vira, does it love? Ama ou ele ama, no sentido do cachorro ama. Já o present continuous, o presente continuous, o uso actions now, ações agora, acontecendo agora. Temporary situation, situações temporárias. And temporary habit, hábitos temporários. E aí a sua estrutura, ele vai usar o verb to be também. Então, aqui está a estrutura do verb to be. I am, you, we, they are, he, she, it, is. Mais um verbo com ing para afirmativa. Então, um exemplo, I am working, eu estou trabalhando. Para negativa, você vai colocar o not entre o verb to be e o verbo com ing. Então, um exemplo, he is not working. Ele não está trabalhando. E para a pergunta você vai ter que inverter o verbo com a pessoa. Então, para inverter, am I, ou are you, we, they, ou is he, she, it, mais um verbo com ing. Então, are they working? Eles estão trabalhando. Present perfect, o presente perfeito. Life experiences, experiências de vida. Então, coisas que aconteceram na sua vida. Unfinished actions, ações não terminadas. Então, começaram no passado, mas que continuam até agora. News ou recent events, novidades ou notícias ou eventos recentes. E também quando você fala de tempo do how long, de quanto tempo você usou, você fez alguma coisa. Então, aqui está a estrutura. Se você usa I, you, we ou they, você vai usar o have, mais um verbo no particípio passado. Então, um exemplo, I have lived, eu morei. Ou eu tinha morado, depende da tradução, depende da frase para o português. Negativa, você vai usar o haven't, mais um verbo no particípio passado. Então, um exemplo, you haven't lived, você não morou, ou você não tinha morado. E para a pergunta, você coloca o have no começo, antes da pessoa. Have they lived? Eles moraram, ou eles tinham morado. Já para o he, she e it, em vez do have, você vai usar o has. Então, he has lived, ele tinha morado ou ele morou. Na negativa, o hasn't, mais o particípio passado. Então, she hasn't lived, ela não tinha morado, ela não morou. E pergunta, você também inverte, has it lived, morou ou tinha morado. Já o present perfect continuous, ele vai focar no present result, no resultado no presente. Ele também vai falar sobre how long, quanto tempo, usando o since e o for. E ele também vai falar sobre situações temporárias, temporary situations.
a sua estrutura, você vai usar o I, you, we ou they, junto com have, mais been, mais um verbo com ing. Então, um exemplo, I have been running, eu estive correndo. E aí, quando você usa o Present Perfect Continuous, você está falando de uma ação porque você percebe a sua consequência no presente. Então, vamos dizer, você estava correndo e agora você está todo suado. Já quando você usa o Present Perfect, você concentra só no resultado final. Você não precisa entender o que tinha acontecido antes para ter esse resultado final. Então, I have been running, eu estou todo suado, você está vendo, então por isso eu estava correndo, eu estive correndo. Negativa, haven't, mais been, mais verbo com ing, they haven't been running, eles não estavam correndo, não estiveram correndo. E pergunta, você inverte o have com a pessoa, have mais pessoa, mais been, mais verbo com ing, have you been running, você esteve correndo, você estava correndo? Já com he, she ou it, mesma coisa, você vai trocar o have pelo has. Então tá aqui um exemplo, he has been running, ele estava correndo, ele esteve correndo. She hasn't been running. Em vez do haven't, você vai usar o hasn't, mais been, mais verbo com ing. She hasn't been running. Ela não estava correndo, não esteve correndo. E por último, has it been running? Você inverte mais uma vez o verbo com a pessoa. Has it been running? Esteve correndo ou estava correndo? Falando, por exemplo, de um animal. Então, como eu falei, essa aqui é uma explicação geral dos seus usos e da sua estrutura. Mas eu vou fazer um vídeo cada um separadamente para poder dar melhores explicações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. See you soon!